Milhares de pessoas acompanham a posse de Jair Bolsonaro em Brasília. É uma forma de demonstrar que nós somos brasileiros, patriotas. Novo presidente desfila em carro aberto e é recebido no Congresso pelos presidentes da Câmara, do Senado, do Supremo Tribunal Federal e pela Procuradora-Geral da República. No discurso, o novo presidente fala em reerguer a pátria. Temos diante de nós uma oportunidade única de reconstruir o nosso país. E na segunda reportagem da retrospectiva 2018, os julgamentos do Supremo Tribunal Federal que trataram de questões trabalhistas. A grande discussão aqui no plenário foi sobre terceirizar a chamada atividade fim de uma empresa. Olá, boa noite. Jair Bolsonaro tomou posse nesta tarde em Brasília como o 38º presidente da República. No discurso, ele falou em reerguer a pátria. A repórter Carla Lucena acompanhou e ao vivo tem os detalhes para a gente. Vamos falar com ela. Boa noite, Carla. Olá, Érica. Boa noite para você, boa noite a todos que nos acompanham. E olha só, a posse de Jair Bolsonaro chamou a atenção de várias pessoas. Tivemos aí a participação de autoridades nacionais e também internacionais e um grande público que lotou a área central de Brasília. Segundo dados oficiais do Comando do Exército, 115 mil pessoas ocuparam a esplanada dos ministérios. Elas começaram a chegar hoje pela manhã, logo cedo, e, na verdade, a preparação para a posse de Jair Bolsonaro foi construída ao longo das últimas semanas. Tivemos aí alguns pontos inéditos. A segurança, por exemplo, foi fortemente reforçada e o acesso aos locais onde Jair Bolsonaro ia passar ficou restrito. A repórter Carolina Chaves, ela acompanhou a movimentação na área central de Brasília desde logo hoje pela manhã. Vamos ver a reportagem. A esplanada ficou em verde e amarelo. Gente de bandeira, camisas padronizadas e muita criança. Para muitos, estar aqui é uma forma de exercer a cidadania. Primeira vez que a gente participa nessa mudança no Brasil, vale a pena. É uma forma de demonstrar que nós somos brasileiros, patriotas do Brasil. Botando em prática o que a gente lutou nesse tempo de eleição todo, esse ano, por mudança. Muita gente veio de longe. Vim dos Estados Unidos, do Ceará. Viemos de ônibus numa caravana de mais ou menos 7 ônibus, lá de Belém do Pará. O espaço aéreo foi fechado para garantir a segurança. Em meio ao povo, um alto-falante anunciava medidas de proteção. Um telão transmitia toda a movimentação na esplanada. Mais de 3 mil policiais estavam a postos. Para chegar à Praça dos Três Poderes, o público teve que passar por 4 revistas. Márcia é de Brasília e chegou por volta do meio-dia para garantir o seu lugar. Atenta às regras de segurança, veio preparada para ficar até o final. Eu trouxe o lanche, trouxe no saquinho transparente para facilitar na hora da revista, né? E também não pode trazer guarda-chuva, eu trouxe minha capinha, já vim protegida. Já a Rosângela foi impedida de entrar com a bolsa. Vou ter que jogar a bolsa fora para ver o Bolsonaro. O forte esquema de segurança não desanimou quem estava nas filas, muito pelo contrário. E daqui a pouco, outros detalhes da posse presidencial em Brasília. E ainda na segunda reportagem da retrospectiva 2018, julgamentos do Supremo Tribunal Federal que trataram de questões trabalhistas. A grande discussão aqui no plenário foi sobre terceirizar a chamada atividade fim de uma empresa. Hoje, na segunda reportagem da nossa retrospectiva 2018, vamos mostrar os julgamentos do Supremo Tribunal Federal que trataram de questões trabalhistas. Ao longo do ano passado, os ministros buscaram garantir inúmeros direitos aos trabalhadores, como estabilidade para grávidas, da confirmação da gravidez até o 5º mês após o parto. Também discutiram sobre a terceirização de atividade fim. Sessões plenárias dedicadas à terceirização. O
trabalho agora é um direito humano subjetivo, portanto, não é mais uma mercadoria. A terceirização é, na verdade, um moderno sistema de organização empresarial. A grande discussão aqui no plenário foi sobre terceirizar a chamada atividade fim de uma empresa. Mas o que seria isso? Vamos então imaginar uma construtora. O objetivo dela é construir casas, prédios e outros tipos de construções. Os pedreiros, eletricistas, engenheiros e pintores estão diretamente ligados à obra e, por isso, exercem a atividade fim. Já, por exemplo, o pessoal da limpeza e as secretárias se encaixam na atividade meio, porque não depende deles a obra. Em agosto de 2018, o Supremo decidiu que sim, as empresas podem contratar terceirizados para todos os setores. A realidade econômica mundial é uma outra realidade, é um outro mundo. Não é mais aquele mundo do início desse enunciado de 1986, e vejam que, inicialmente, o enunciado, ele dizia respeito a permitir apenas e tão somente a terceirização em relação às leis específicas que existiam à época. Sem trabalho não há falar-se em direito ou garantia trabalhista. Sem trabalho, a Constituição Social não passará de uma carta de intenções. Não acarreta, segundo penso, a temida precarização social do direito do trabalho, nem expõe o trabalhador terceirizado a condições laborais adversas que possam reeditar em inaceitável retrocesso social. E sabe a contribuição que os trabalhadores eram obrigados a pagar todos os anos para os sindicatos? Ela agora é facultativa. A novidade veio com a reforma trabalhista de 2017 e o Supremo manteve assim ao julgar 19 ações em junho de 2018. Considero que essa mudança leva a um novo pensar a forma de a sociedade trabalhar e lidar com o Brasil em todas as categorias. As entidades sindicais foram acostumadas durante várias décadas a conviver com esse modelo de dinheiro fácil. E é certo que o hábito do cachimbo costuma deixar a boca torta. Você que vai a um supermercado deve estar acostumado com essa cena. Empacotadores ajudando a embalar as compras. Só tem um detalhe que talvez você não saiba. Algumas partes do país aprovaram leis que obrigam a contratação desses profissionais. Mas aqui no STF, essas normas municipais foram consideradas inconstitucionais porque estabelecem regras de direito comercial e apenas a União poderia criar essas leis. É comum hoje a verificação de que nesses estabelecimentos os próprios clientes passam os produtos numa máquina que, pelo código de barras, identifica a mercadoria, ato seguinte, um saco plástico é expedido e a própria pessoa faz esse empacotamento. O Supremo também analisou no ano passado a demissão de funcionários de estatais. Decidiu que a empresa brasileira de Correios e Telégrafos só pode demitir se justificar os motivos. A Corte julgou um recurso dos Correios com base em uma decisão de 2013, quando o STF entendeu que os empregados dos Correios não têm estabilidade no serviço público. Quando se faz um processo seletivo ou um concurso público de ingresso, é preciso que a demissão siga inversamente o mesmo rito, ainda que aproximado. E restringimos a tese apenas ao que foi discutido especificamente nos autos, que era a situação da empresa brasileira de Correios e Telégrafos. Ainda durante o ano de 2018, duas decisões importantes para as gestantes. Os ministros confirmaram que as mulheres grávidas têm estabilidade desde a confirmação da gravidez até o 5º mês após o parto. É de caráter objetivo, de modo que se a gestante for capaz de provar documentadamente que já se encontrava grávida no momento da demissão,
penso que o conhecimento do empregador é indiferente. Aqui, eu volto a insistir, a proteção é a maternidade. Leve em conta a mãe e o filho. E também, candidatas grávidas podem remarcar o teste de esforço físico de concursos públicos. Por uma razão, dentre as várias, de modo especial, é aquela que deriva do artigo 6º da Constituição da República Federativa do Brasil, que eleva a condição de direito social à proteção à maternidade. A mulher que já é tão discriminada, que enfrenta tantas dificuldades no mercado de trabalho, em comparação com os homens, nessa fase especial da gravidez, sem dúvida, ela demanda esses cuidados. E amanhã, na terceira reportagem da nossa retrospectiva 2018, você vai ver os casos relacionados ao direito penal que chegaram ao plenário do Supremo Tribunal Federal. E o direito trabalhista deve voltar à pauta dos julgamentos do Supremo Tribunal Federal nesse primeiro semestre, ainda como outros processos importantes para a sociedade. As informações com a repórter Fernanda Porto. Para falar um pouco mais sobre as perspectivas no Poder Judiciário neste ano de 2019, eu converso agora com a consultora jurídica da TV Justiça, Karina Zuccolotto. Karina, neste ano de 2019, a pauta de julgamento já foi pautada, isso no dia 18 de dezembro, né? É uma novidade isso no STF? É uma inovação do ministro Dias Toffoli, essa divulgação prévia de todo o semestre judiciário, o primeiro semestre judiciário, desses julgamentos. Na verdade, a ministra Carmen Lúcia, na gestão anterior, enquanto esteve os 2 anos na presidência, ela divulgava as pautas de julgamento mensalmente. Isso até para dar uma segurança jurídica muito maior e para possibilitar que advogados e a Miticuri pudessem se deslocar a Brasília e já tendo essa previsibilidade, ficaria um tanto quanto mais fácil. Mas, pela primeira vez, o ministro Dias Toffoli decide divulgar a pauta de todo o semestre, envolvendo temas bastante interessantes e polêmicos, mas já agendado, e o foco é exatamente esse: dar uma maior segurança jurídica e, segundo o ministro Dias Toffoli, uma melhora na prestação jurisdicional. E essa pauta pode ser modificada? Trata-se, Fernanda, de uma pauta que, aqui mesmo no Supremo Tribunal Federal, ela é chamada de uma pauta dirigida, uma pauta tentativa. Não significa que todos aqueles processos elencados para julgamento naquele dia sejam efetivamente concluídos. É possível que, acompanhando essas sessões plenárias já há algum tempo, as sessões plenárias elas podem começar com a discussão de um tema, esse tema ser prorrogado para mais uma quarta-feira, se prolongar para 3 ou 4 ou 5 sessões plenárias, sem esgotar todos aqueles temas. E aí pode haver um remanejamento que fica a critério do próprio presidente do Supremo Tribunal Federal. Mas, como eu disse, a ideia é trazer uma segurança jurídica, mas dentro dos acontecimentos e dos julgamentos, a dinâmica do plenário é que vai determinar como é que o ministro Dias Toffoli vai administrar tudo isso. E nesses primeiros 6 meses tem muitos temas interessantes e polêmicos pautados, não é isso? Qual você destacaria? São muitos temas. Logo para a primeira semana de fevereiro está pautada a retomada do julgamento que discute o aroma e o sabor dos cigarros, com o julgamento já foi iniciado. Mas outros temas também polêmicos e interessantes, como a prisão, a constitucionalidade da prisão após condenação em segunda instância, já está pautado para esse primeiro semestre. A descriminalização do uso da maconha também é um tema que já foi iniciado no plenário e pode ser retomado agora nesse primeiro semestre. Um outro tema que também já foi iniciado sobre a constitucionalidade de leis que restringem ou proíbem a atividade de transporte individual de pessoas por meio de aplicativos, como no caso do Uber. Temas envolvendo terras indígenas, reforma trabalhista também é um tema que envolve várias discussões e várias ações diretas de inconstitucionalidade, sem contar também que haverá uma preocupação muito grande do ministro Dias Toffoli sobre os temas com repercussão geral reconhecida e que serão também prioridades. Segundo o ministro Dias Toffoli, são mais de 1.000 temas com repercussão geral reconhecida no plenário virtual, 310 processos aproximadamente com decisão de mérito ainda pendente de julgamentos, e será dada prioridade, sem dúvida alguma, a esses julgamentos, já que a decisão proferida em um recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida pode refletir em vários outros processos que aguardam essa decisão do Supremo Tribunal Federal. Temas bastante polêmicos e interessantes, muito trabalho no Supremo Tribunal Federal nesse primeiro semestre.
Muito trabalho mesmo. Obrigada, Karina, por sua participação e a gente volta ao estúdio. Obrigada, Fernanda. E no próximo bloco, mais informações sobre a solenidade de posse do novo presidente da República. Voltamos a falar da posse do presidente eleito, do presidente Jair Bolsonaro. A repórter Carla Lucena acompanhou e tem os detalhes para a gente. Carla? Oi, Érica, vamos lá então. E olha só, no início da tarde começou então a expectativa para a solenidade de posse do presidente Jair Bolsonaro. Ele cumpriu todo o protocolo previsto para essa tarde, inclusive o de desfilar em carro aberto. Essa era uma dúvida que todos tinham até o momento em que ele subiu no carro presidencial, acompanhado pela primeira-dama, Michele Bolsonaro. Ele fez 2 discursos ao longo da tarde, o primeiro no Congresso Nacional e o segundo no parlatório do Palácio do Planalto. E uma das principais mensagens que Bolsonaro deixou nesses 2 primeiros discursos foi o compromisso de reconstruir o país. Vamos acompanhar a reportagem. Jair Bolsonaro passou toda a manhã na residência oficial da Granja do Torto, em Brasília. Pouco depois, às 2 da tarde, saiu em direção ao centro da capital. Já na esplanada dos ministérios, na frente da catedral, Bolsonaro e a mulher Michele se dirigiram ao Rolls Royce da presidência para o tradicional desfile em carro aberto. O carro percorreu toda a esplanada até a rampa do Congresso Nacional. Lá foram recebidos pelos presidentes do Senado e da Câmara. O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli, e a procuradora-geral da República, Raquel Dodge, recepcionaram o presidente eleito e o vice, Hamilton Mourão, os acompanharam até o plenário da Câmara dos Deputados. Na sessão extraordinária, os eleitos prestaram o compromisso constitucional. Prometo manter, defender e cumprir a Constituição, observar as leis, promover o bem geral do povo brasileiro, sustentar a união, a integridade e a independência do Brasil. Prometo manter, defender e cumprir a Constituição, observar as leis, promover o bem geral do povo brasileiro, sustentar a união, a integridade e a independência do Brasil. Logo depois, assinaram o termo de posse. Em seguida, o presidente do Senado empossou Jair Bolsonaro e Hamilton Mourão como presidente e vice-presidente da República pelos próximos 4 anos. Com os poderes que me são outorgados pela Constituição Federal, declaro empossados nos cargos de presidente e vice-presidente da República Federativa do Brasil, o excelentíssimo senhor Jair Messias Bolsonaro e o excelentíssimo senhor Antônio Hamilton Martins Mourão, respectivamente, para o período de 1º de janeiro de 2019 a 31 de dezembro de 2022. O primeiro discurso como presidente do Brasil durou cerca de 10 minutos. Jair Bolsonaro relembrou o atentado que sofreu em setembro durante a campanha eleitoral e agradeceu por estar vivo. Falou sobre os desafios para os próximos anos, do combate à corrupção e à criminalidade e como meta reconstruir o Brasil. Temos diante de nós uma oportunidade única de reconstruir o nosso país e de resgatar a esperança dos nossos compatriotas. Citou ainda o agronegócio e a economia como pilares importantes para o desenvolvimento do país. Na economia, traremos a marca da confiança, do interesse nacional, do livre mercado e da eficiência. Confiança no cumprimento de que o governo não gastará mais do que arrecada. Destacou que os desafios só serão superados com a união de todos os poderes em impacto nacional. Ressaltou que trabalhará pelo povo por uma sociedade sem discriminação e amarras ideológicas. Aproveito este momento
solene e convoco cada um dos congressistas para me ajudarem na missão de restaurar e de reerguer nossa pátria, libertando-a definitivamente do jugo da corrupção, da criminalidade, da irresponsabilidade econômica e da submissão ideológica. Na saída do Congresso Nacional, o presidente foi homenageado com a salva de 21 tiros de canhão. Depois, Jair Bolsonaro passou em revista as tropas do Exército, da Marinha e da Aeronáutica. De lá, Bolsonaro seguiu em carro aberto para o Palácio do Planalto. Durante o percurso, cumprimentou as milhares de pessoas que foram à esplanada acompanhar a posse e chegou a se emocionar com a recepção do povo. Já no Planalto, foi recebido pelo ex-presidente Michel Temer. No parlatório, recebeu a faixa presidencial. De forma inédita, a primeira-dama Michele Bolsonaro agradeceu em libras, a linguagem dos surdos. Neste momento tão especial e importante para o nosso país. Diante de milhares de pessoas, o presidente fez um discurso emocionado e, por muitos momentos, foi ovacionado e aplaudido pelo povo. Jair Bolsonaro agradeceu o voto dos eleitores e lembrou que foi eleito com a campanha mais barata da história. Falou que formou um time para enfrentar os desafios que virão para superar, entre outros pontos, a crise econômica. Tudo o que propusemos e tudo o que faremos a partir de agora tem um propósito comum e inegociável. Os interesses dos brasileiros em primeiro lugar. O brasileiro pode e deve sonhar. Sonhar com uma vida melhor, com melhores condições para usufruir do fruto do seu trabalho pela meritocracia. E ao governo cabe ser honesto e eficiente. Na despedida, exaltou a bandeira do país e se comprometeu com novos tempos. Vamos em busca de um novo tempo para o Brasil e para os brasileiros. Por muito tempo, o país foi governado atendendo a interesses partidários que não o dos brasileiros. Vamos restabelecer a ordem nesse país. E olha só, então, depois de falar no parlatório, o Jair Bolsonaro deu posse aos novos 22 ministros. Houve uma redução no número de ministérios comparado a outros governos. O de Michel Temer, por exemplo, eram 29 ministérios. A transmissão de cargo dos ministros começa amanhã. E Jair Bolsonaro participa agora, neste momento, do último compromisso da agenda de hoje, que é um coquetel servido no Palácio do Itamaraty. Participam, então, deste coquetel integrantes da equipe do governo, parlamentares, autoridades e também uma lista de pessoas que foram convidadas pelo próprio presidente. E amanhã, dia 2 de janeiro, será, então, o primeiro dia de Jair Bolsonaro como presidente do Brasil. E agora eu volto com você, Érica. Obrigada, Carla, pelas informações. E vamos às últimas notícias, é hora do Giro na Rede. Quem está hoje na redação do Jornal da Justiça é a Michele Chiapa. Boa noite, Michele. Conta pra gente quais são as últimas. Boa noite, Érica. Neste 1º de janeiro de 2019, além da posse do presidente Jair Bolsonaro, também foram empossados 27 governadores. Alguns já estabeleceram medidas por meio de decretos, como, por exemplo, a exoneração de pessoas que atuam em repartições públicas. De acordo com o Diário Oficial do Rio de Janeiro, 1.065 pessoas foram exoneradas. A decisão é do novo governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, que pretende conter gastos públicos. O mesmo ocorreu no Distrito Federal. No início da tarde, em edição especial do Diário Oficial da Capital Federal, o governador Ibanez Rocha publicou a exoneração de comissionados nomeados durante a gestão do antigo governador Rodrigo Hollenberg. Demissões também foram publicadas no Diário Oficial da União. No caso, a exoneração afetou o primeiro escalão do governo Michel Temer,
que deixou hoje o Palácio do Planalto. O Tribunal de Justiça de São Paulo condenou um parque aquático a indenizar em R$28 mil por danos morais 2 rapazes que teriam sofrido agressões durante uma festa de Réveillon no estabelecimento. As vítimas juntaram ao processo fotos e vídeos para comprovar os fatos. Eles buscaram ajuda de funcionários do parque, mas não foram atendidos. A Justiça entendeu que houve falha na prestação do serviço da empresa ao violar o dever de segurança junto ao consumidor. O desembargador Paulo Baldez, do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, durante o plantão judiciário, manteve a decisão da juíza Angélica dos Santos Costa para que Fábio Tuffi Felipe, filho do presidente da Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro, seja ouvido novamente pela Polícia Civil. O homem é suspeito de ter cometido agressão à mulher no último dia 21. Na decisão, a magistrada observou que a Polícia Civil só enviou o caso ao tribunal 8 dias após o fato. Diante disso, determinou o retorno dos autos à delegacia para a oitiva do suposto agressor. Entrou em vigor hoje os novos valores das tabelas judiciais e extrajudiciais da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. O percentual reajustado é de 4,05%. O valor foi atualizado com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA. São essas as informações e se você quiser rever essas e outras notícias, acesse o site youtube.com/TV Justiça Oficial. Eu volto com você, Érica. Obrigada, Michele. Esta edição do Jornal da Justiça fica por aqui. Obrigada pela companhia. Continue com a programação da TV Justiça e a gente se vê amanhã. Até lá.